Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 4.4 do curso de Logística Reversa, onde nós trataremos da reciclagem. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Existem dois grandes sistemas de canais reversos. Um é o desmanche e outro é a reciclagem. O desmanche ocorre quando os componentes de um produto em condições de uso são separados das partes para as quais não existe condições de revalorização. Então, você vai pegar as partes. Já a reciclagem ocorre quando os materiais constituintes dos produtos descartados são extraídos industrialmente e transformados em matéria-prima secundária e reincorporados à fabricação de novos produtos. Aqui a diferença é essa transformação aqui, tá bom? Aqui você pega só as partes e usa mais ou menos ela do jeito como são. Aqui não, você transforma os produtos. Na impossibilidade dessas revalorizações, os bens pós-consumo encontram a disposição final em aterros sanitários e são incinerados. Ou seja, o resíduo vira rejeito. Algumas diferenças aqui, antes da gente entrar na própria reciclagem, né, para diferenciar o que é reciclagem do que é desmonte e do que é resíduo. Então, a reciclagem ela tem os três aspectos dos eixos do desenvolvimento sustentável. Ela tem um aspecto ambiental, que é o uso desses resíduos para a produção de novos materiais. Exemplo, a reciclagem de papel evita os cortes de árvores, emissão de gases de efeito estufa, ou aquele processo que a árvore ela consegue a retenção do gás de efeito estufa, então ela tem essa vantagem de você preservar a floresta, agressão ao solo, ar, água, enfim. O aspecto econômico diz respeito ao uso racional dos recursos naturais e reposição daqueles recursos que são passíveis de serem reaproveitados. Redução de custo para a própria empresa, aí vocês lembram lá da ecoeficiência. Aspecto social, melhor qualidade de vida para as pessoas, através das melhorias ambientais, ou seja, da população de modo geral, e gerando trabalho e fonte de renda para pessoas mais pobres da sociedade. Esse é um aspecto muito importante da reciclagem e da logística reversa de modo geral, é que ela consegue gerar emprego para pessoas pobres ou de baixa renda, e isso tem um impacto social muito grande, de você dar oportunidade de trabalho e renda para essas pessoas. Então, seria interessante você ter iniciativas que incentivassem a reciclagem. Toda a reciclagem ela é dividida em etapas, e a primeira etapa é a coleta. Você tem aqui os clássicos containers, né, dos tipos de lixo. Você vai já na coleta aí fazer um pouco da separação, mas de forma industrial a separação é maior ainda. Então, a coleta pode ocorrer na fonte geradora ou numa instalação posterior. Ou você faz na sua própria casa, por exemplo, ou você não faz a coleta seletiva, mas aí quando chega no local de disposição dos resíduos, lá é feito. Claro que é melhor você fazer na sua casa. Se nós tivermos esse hábito de fazer em casa, já facilita o trabalho, eliminando os custos e aí também a nossa contribuição social. É comum a existência de programas de coletas seletivas, pontos e centros de coletas municipais. Então, todo município, ele tem ou deveria ter pontos de coleta seletiva. Às vezes, as próprias empresas estabelecem esses pontos. É comum nos postos de gasolina, supermercados, mas o município tem que estabelecer também esses pontos de forma distribuída ao longo dos bairros do município, para que as pessoas possam fazer essa coleta seletiva. Meios de coleta, distribuição direta, os meios utilizados na distribuição direta servem para o retorno dos bens de pós-consumo. Exemplo, a rede de fabricantes para embalagens retornáveis. Então, quando você vai lá comprar uma garrafa de vidro de Coca-Cola ou de cerveja, você retorna lá para o teu vendedor, ele vai retornar para o fabricante. Então, é distribuição direta, porque quando o caminhão lá da cerveja vai no bar depositar novas garrafas, novas cervejas, ele pega aquelas que já foram, cujo álcool, né, a cerveja já foi consumida. Então, é uma distribuição direta, não tem intermediário praticamente, não tem outra empresa. É a própria empresa, a Ambev ou qualquer outra empresa de cerveja que vai pegar essa embalagem, considerada uma embalagem que é a garrafa do produto, que é a cerveja. Então, tem o serviço postal, quando o produto apresenta pequenos volumes. É muito comum nos bens de pós-venda, né? Você comprou um produto,
e por algum motivo você não gostou, não serviu, você comprou uma roupa e não coube em você. Aí você, às vezes as empresas elas estabelecem o serviço dos correios ou de outra transportadora ou de outra empresa que faz essa questão aí de transporte de cargas para você devolver, né? Às vezes o custo do cliente, mas às vezes a própria empresa arca com esses custos. Empresa de reciclagem em geral possui estrutura, escala econômica e presta o serviço, como no caso de descartáveis em geral. Então, geralmente, tem essas empresas que já têm uma escala, não necessariamente uma empresa grande, mas ela já tem um volume considerável aí para ter ganho de escala, para ter a escala minimamente viável, e ela presta esse serviço. Aí tem empresas especializadas, no caso em que existem agências de montagem, especialização, movimentação de equipamentos de alto valor. Então, é especializada em determinados tipos de lixos, por exemplo, lixo radioativo, entre outros tipos que são muito específicos. A empresa vai ser diferente, porque essa aqui ela vai reciclar tudo, a empresa em geral. Ainda que a reciclagem, a coleta, melhor dizendo, ela é feita em várias etapas. E aí, a cada novo ciclo de coleta, nova etapa de coleta, você vai tendo empresas cada vez mais especializadas. Você separa lá o papel tudinho no container azul, deixa eu ver aqui para não errar, às vezes eu me confundo, é azul mesmo, o plástico que é vermelho. E aí, só que tem vários tipos de papéis. Tem o papel papel branco, né, comum que a gente usa em escritório, tem o papelão. E aí são empresas diferentes que vão usar esses papéis para reciclar. Então vai ter essa especificação de cada tipo de papel. O processamento do lixo. Objetivo: separar o material a ser reciclado ou recolhido dos demais materiais e resíduos. Então, o processamento total ou parcialmente é chamado de... O processador é chamado de intermediário, processamento mesmo é chamado de intermediário, quando é feito por um sucateiro ou processador. Aí sim vem a figura do sucateiro ou processador, constituído em empresa comercial ou industrial, que beneficia os materiais de pós-consumo para a sua comercialização ao elo seguinte da cadeia reversa ou da teia reversa. A gente já falou disso, que existem vários fluxos de reversos e compostos por diferentes elos. O elo importante aqui é o sucateiro ou processador, que pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa física também. Então, à medida que o processo logístico de coleta e de consolidação de materiais se realiza, observa-se uma especialização, aquilo que eu falei ainda há pouco, por natureza do material, constituinte ferro, papel, plástico. Ou seja, normalmente o último processador que comercializa o material com a indústria é um especialista em um tipo de material. Então, você vai tendo um filtro, vários filtros para separar esses materiais. O elo seguinte da cadeia reversa pode ser uma indústria de reciclagem ou uma empresa integrada verticalmente em reciclagem, que reintroduzirá o material no ciclo produtivo. Então, tem esses sucateiros, esses processadores, eles vão cada vez coletando mais. Quando eles vendem para uma indústria, essa indústria aí vai ser responsável pela reinserção do bem, seria na logística tradicional, nos canais tradicionais. E a utilização também é a última etapa, né? Não basta você processar tudinho, fazer o bem lá reciclado, você também precisa utilizar ele. A qualidade dos materiais reciclados evoluiu muito no decorrer dos anos, devido às melhorias no processo de recuperação, profissionalização dos participantes desse processo, etc. Apesar disso, a incerteza de suprimentos e disponibilidade de matérias-primas recicladas ainda é um problema para as empresas que atuam em escala de produção muito grande. Então, você tem uma fábrica de papel, vou dar um exemplo, você quer produzir papel reciclado. Você tem uma demanda aí do mercado por papel. Só que muitas vezes, quem está te fornecendo esse material reciclado para você fazer o papel reciclado são empresas pequenas ou tem pouca gente, pode ser que uma quebra desses seus fornecedores faça com que você não consiga atender a sua demanda. Então tem um risco sempre quando o mercado ele não é bem desenvolvido, principalmente se você só tiver um canal reverso. Se você tiver uma rede de logística reversa, é melhor, porque se um fornecedor não puder fornecer, você vai poder contar com outro. Mas ainda é um problema sem certeza de suprimento. Afinal, a coleta e o processamento desses materiais também são feitos por empresas pequenas e médias, então não é aquela grande empresa, que muitas vezes não conseguem sozinho abastecer grandes consumidores. Muitas empresas preferem pagar um preço maior por materiais virgens, tendo como contrapartida certeza e segurança. Então, a empresa que
como são empresas maiores que fornecem essas matérias virgens, elas têm mais certeza de que vai fornecer um insumo. Então, vão ser abertas no momento setado para os seus fornecedores, não tendo paradas de produção e, consequentemente, atrasos nas entregas aos clientes, perda de cliente, entre inúmeras consequências. Como evitar isso? A diversificação. Qualquer risco, em termos de financeiros, em termos de empreendedorismo, ele tende a ser minimizado com a diversificação. Não é diferente para a coleta seletiva. Como eu falei, se você tiver vários canais de logística reversa, vários fornecedores, você tem aí um maior leque de pessoas que podem fornecer insumos, pessoas e empresas, e aí você diversifica seus fornecedores e tem menos risco. Então, muitos compradores de materiais reciclados baseiam-se em compras de diversas fontes, significando que não só fazem compras em mais de um fornecedor de reciclados, como também continuam a comprar das matérias-primas virgens quando necessário. Então, uma coisa não anula a outra. Você pode comprar aí dos fornecedores de reciclados. Quando der algum problema nesses fornecedores, aí sim você vai recorrer aos fornecedores de matéria virgem para evitar esse risco aí de falta de insumo. Então, aqui a referência dessa aula continua sendo a apostila do Gartner. Então, tchau, até a próxima.